O apóstolo Paulo escreveu que, para o dia de Cristo chegar, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Além disso, o ministério da iniquidade já está em ação. pouco a pouco, o ministério da iniquidade realizou sua obra de engano. Os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã. A suposta conversão do imperador Constantino foi motivo de alegria. A partir de então, porém, a obra da corrupção progrediu rapidamente. O paganismo, que parecia estar dominado, tornou-se dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas com a fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos, pastores do mundo inteiro. Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia. O povo era proibido de lê-la. A profecia declarou que o Papa teria mudado os tempos e as leis. Em substituição à adoração a ídolos, a adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzida a adoração cristã. O decreto de Concílio Geral finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de ídolos, e dividir o 10º mandamento em 2, a fim de conservar o número de 10. Em seu lugar, observaram a festa pagã, observada como o venerável dia do sol. Nos primeiros séculos, todos os cristãos guardavam o verdadeiro sábado, mas Satanás atuou para fazer prosperar sua vontade. A igreja transformou um domingo em uma festa em homenagem à ressurreição de Cristo. O imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O Dia do Sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Sedentos pelo poder, reconheciam que, se tanto os cristãos quanto pagãos guardassem o mesmo dia, aumentaria o poder e a glória da igreja. Embora muitos cristãos tementes a Deus gradualmente tenham começado a atribuir algum grau de santidade ao domingo, continuaram a observar o verdadeiro sábado, em obediência ao 4º mandamento. O arqui-enganador não havia completado sua obra. Estava determinado a exercer poder por meio do líder que escolhera, o orgulhoso pontífice que alegava representar a Cristo. Grandes concílios foram realizados, dos quais participavam autoridades do mundo inteiro. Quase todos os concílios rebaixavam o sábado um pouquinho mais, ao passo que exaltavam o domingo. Ele ousou mudar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. O 4º mandamento revela que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus santificou o 7º dia como dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. Hoje, os protestantes alegam que a ressurreição de Cristo no domingo transformou esse dia no sábado cristão. Mas nem Cristo nem os apóstolos concederam essa honra ao primeiro dia. No 6º século, o bispo de Roma foi proclamado cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. Então começaram os 1260 anos de opressão papal que as profecias de Daniel e Apocalipse predisseram. Os cristãos foram forçados a escolher ou abrir mão de sua integridade e aceitar a cerimônia de adoração papal, ou consumir a vida em masmorras e até mesmo sofrer a morte. Cumpriram-se as palavras de Jesus. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. O mundo se transformou em um imenso campo de batalha. Ao longo de centenas de anos, a Igreja de Cristo encontrou abrigo em esconderijos e na escuridão. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem por um período de 1260 dias. A adoração de imagens se disseminou por toda parte. As pessoas acendiam velas em frente a imagens e oravam a elas. Os costumes mais desprovidos de sentido prevaleciam. No século XI, o Papa Gregório VII proclamou que a Igreja nunca havia errado, nem jamais erraria de acordo com as Escrituras. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Um dos principais ensinos falsos era a crença de que somos imortais por natureza e conscientes após a morte.
Essa doutrina lançou bases para que Roma instituísse orações aos santos e adoração da Virgem Maria. Dela também surgiu a heresia do tormento eterno para aqueles que se recusam a se arrepender. Essa crença se tornou forte e parte da fé papal dos primeiros anos da Igreja. Isso abriu o caminho para mais uma invenção do paganismo, o purgatório. Essa heresia afirmava que existe um lugar de tormento no qual almas daqueles que não merecem a condenação eterna sofrem o castigo por seus pecados e depois disso, quando livres de impurezas, são admitidos ao céu. No século XIII, a Igreja instituiu a arma mais terrível do papado, a Inquisição. Durante séculos, a Europa não fez progresso nenhum no ensino, nas artes, na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia recaído sobre a cristandade. Essas condições foram as consequências do banimento da palavra de Deus. É importante nós ressaltarmos que o povo que era católico eram fiéis. Muitos deles eram sinceros. Não é porque o erro do líder deles torna os católicos inimigos. Os católicos são amigos, são irmãos também. São pessoas que querem seguir a Deus. Só que a forma como foi conduzido o Papa naquela época, ele não foi usado por Deus. Ele fez erros grandes, assim como muitas pessoas hoje, até em guerras, seguem seus líderes, mesmo eles errando. Então, nós devemos tomar muito cuidado em considerar que todos os católicos são amigos. A Igreja Católica hoje reconhece que ela cometeu erros no passado, e é desses erros que a gente está falando do passado. Mas nem por isso deixamos de amar os nossos irmãos católicos. Nas terras além do domínio de Roma, os grupos cristãos permaneceram quase que completamente livres da corrupção papal por séculos. Continuaram a considerar a Bíblia sua única regra de fé. Esses cristãos acreditavam na permanência da lei de Deus e guardavam o sábado do quarto mandamento. Dentre os que resistiram ao poder papal durante esse período, os valdenses são os mais significativos. Os valdenses tinham a Bíblia em sua língua materna. Isso os tornou alvo especial de perseguição. Declararam que Roma era a Babilônia apóstata do Apocalipse, arriscando a própria vida para permanecerem firmes, resistindo às corrupções da igreja dominante. Por trás das grandes paredes montanhosas, os valdenses encontraram um esconderijo. Eles valorizavam os princípios da verdade mais do que casas e terras, amigos, familiares e a própria vida. Ensinavam os pequenos, desde primeira infância, a considerar sagradas as declarações da lei divina. Eram raros os exemplares da Bíblia, por isso decoravam suas preciosas palavras. Muitos eram capazes de recitar grandes trechos do Antigo quanto do Novo Testamento. Os jovens recebiam instrução dos pastores. A Bíblia era o principal tema de estudo. Decoravam os evangelhos de Mateus e João, bem como muitas das epístolas. Iluminados por tochas, escreviam as Sagradas Escrituras, versículo por versículo. Anjos celestiais cercavam esses obreiros fiéis. Alguns jovens eram enviados de suas escolas nas montanhas para instituições de ensino na França ou Itália, onde havia um campo mais amplo de estudo e observação do que nos Alpes nativos. Esses jovens eram expostos a tentações, encontravam agentes de Satanás e tentavam incutir nele as heresias sutis e enganosos perigos. Mas sua educação na infância os havia preparado para isso. Suas roupas eram feitas de maneira especial para esconder seu maior tesouro, as Escrituras. Em todos os lugares onde podiam, colocavam cuidadosamente alguma porção da Bíblia para que aqueles que pareciam abertos a receber a verdade pudessem encontrá-la. Os missionários saíam de dois em dois, assim como Jesus havia enviado seus discípulos. Em segredo, carregavam cópias da Bíblia inteira ou em parte. Com frequência, conseguiam interessar alguém pela leitura da Palavra de Deus e deixavam uma parte dela com quem queria. Em lugares secretos, os valdenses abriram a palavra de Deus e a liam, às vezes para uma única pessoa, às vezes para um pequeno grupo. Com frequência, eles passavam a noite inteira lendo a Bíblia para os outros. As pessoas faziam perguntas como: aceitará a oferta? Ele sorrirá para? Ele perdoará os pecados? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Felizes, aquelas pessoas voltavam para casa a fim de espalhar luz e repetir aos outros da melhor maneira que podiam sua nova experiência. Haviam encontrado o caminho verdadeiro e vivo. As Escrituras falavam ao coração daqueles que ansiavam pela verdade. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em suas casas da montanha. Vez após vez, as forças de Roma não apenas arruinaram as terras férteis dos perseguidos, mas também destruíram suas casas e capelas.
Quando Roma decidiu exterminar o odiado grupo, o Papa decretou uma bula, condenando os valdenses como hereges e ordenando sua morte. Esse edito convocava todos os membros da igreja a se unir na cruzada contra os hereges. Como incentivo, dispensava a todos aqueles que participavam da cruzada de qualquer juramento que houvesse feito. Prometia o perdão dos pecados àquele que conseguisse matar algum herege. A despeito das cruzadas contra eles e da matança desumana que sofreram. Esses indivíduos, temente a Deus, continuaram a enviar missionários para espalhar a verdade preciosa. Eram caçados até a morte, mas mesmo assim, seu sangue regava a semente que lançavam, e ela continuava dando frutos. Dessa maneira, os valdenses testemunharam por Deus séculos antes de Lutero. Eles plantaram as sementes da reforma que começou na época de Wycliffe. Cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero, e deve ser levada adiante até o fim dos tempos. Assim, nós vivemos num tempo semelhante, em que a verdade, a palavra de Deus, tem sido sufocada pelo mundo, por tantas coisas, por tantas teorias que tentam abafar a palavra de Deus. Eu e você, como cristão, temos o dever de conservar a palavra de Deus, de levar a todos, de estudar tanto que a gente possa entender, decorar, para que a gente possa ser fiel à palavra de Deus e ser fiel a Deus. Que eu e você possamos cumprir essa missão que Deus deu, a mesma que os valdenses fizeram, de levar essa mensagem ao mundo. Entreguei de cor.